Hi, teachers! Hi, teachers! Hoje estamos aqui, gente, com Feva Moyanum, mestre em Literatura e Cultura, professor de Língua Inglesa e Língua Portuguesa e também da Universidade Federal da Bahia. Hoje nós vamos fazer um bate-papo, na verdade, né, Sim, Feva? sim. Sobre desafios que os jovens professores encontram nesse Brasil. Não é como ensinar de uma maneira nova se nós temos exemplos de muitas práticas tradicionais. Então, se esse assunto te interessa, continue aqui que você vai gostar muito deste vídeo. Vamos lá! Vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre as práticas tradicionais, né? Nós vivemos isso quando passamos pela educação básica e esse vídeo de hoje é para a gente pensar um pouco como subverter essas práticas, tendo em vista que somos hoje professores e nós estamos neste local de fazer a mudança, de trazer o novo para os nossos estudantes. Então, é isso, Sandra. Verdade. Isso é muito importante porque quando a gente faz uma licenciatura, a gente vem encarregado de sonhos e a gente entra em contato com teorias muito belas, né? Como a teoria, né, de Paulo Freire, teorias, quem faz pedagogia, Vygotsky, Piaget. Então a gente se encanta, construtivismo, a gente fica assim muito encantado com toda essa teoria. Mas quando a gente vai para a prática, muitas vezes a gente não está preparado, né? A gente percebe que a pedagogia não é de libertação e continua assim sendo de opressão. Isso mesmo. E por isso a gente chamou esse vídeo de desafios para os jovens professores. Porque a gente, desde cedo, a nossa experiência na escola muitas vezes não é muito agradável, porque a gente tem aquela experiência mais de sempre, quadro, caderno, livro, na maioria das vezes, e são poucos os docentes que buscam fazer algo diferente, seja nas temáticas das aulas, na abordagem, na escolha de atividades, na interação professor-aluno. Uma coisa muito importante para a gente pensar nesse primeiro momento é voltar lá atrás no passado e lembrar o nosso tempo de sala de aula no que diz respeito às atividades, no que diz respeito aos processos de avaliação e no que diz respeito também à inserção de nós, pessoas, meninos, meninas, gays, trans, travestis, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né? E aí uma lembrança que eu tenho muito negativa, que eu acho que é uma realidade de todos, da escola pública principalmente, que é de onde eu venho e de onde eu posso falar, a questão da avaliação como algo punitivo, essa avaliação que exclui ao invés de nos proporcionar um momento de reflexão e um momento de inserção num contexto social. E aí eu acho que um dos grandes desafios hoje para nós professores que estamos saindo das universidades por agora, professores jovens, é repensar essas práticas no sentido de que a gente perdeu de foco ao longo do tempo o objetivo da escola. Que o objetivo da escola nada mais é do que formar pessoas, cidadãos críticos, pessoas que pensem na humanidade do outro. E aí o que a gente percebe ao longo do tempo é um total descaso, um total abandono desta perspectiva educacional e que permeia tanto a LDB quanto os PCNs. Sim. E como você falou aí de avaliação, é importante a gente lembrar até do teórico Gardner, né, que fala das inteligências múltiplas. Então, quando o professor prepara uma atividade, planeja uma aula, estipula alguma avaliação, ele precisa ter em mente que o seu aluno tem várias inteligências. Há múltiplas inteligências dentro daquela sala de aula. Então, enquanto um estudante vai se dar melhor apresentando o seminário, porque consegue falar em público melhor, tem uma desenvoltura maior, outro vai se dar bem em uma atividade escrita, porque ali ele tem uma desenvoltura maior.
Ou Outro, numa atividade corporal. artística, né? Musical ou Sim, dramática. Então, é importante colocar o estudante no centro. Eu acho que isso que é o desafio maior de nós professores. Eu costumo pensar as habilidades propostas, as diversas habilidades, como formas de nos encaixarmos socialmente dentro desse contexto que é a sociedade. Porque aí nós estamos lidando diretamente com pessoas na sua capacidade humana de ser em determinado aspecto. Então, o professor que, dentro das suas práticas pedagógicas, não consegue ter essa sensibilidade no olhar, de propor atividades que minimamente traga para a cena da sala de aula essas habilidades múltiplas, é um professor que não cumpre de forma satisfatória o seu objetivo, que é despertar essa criticidade, despertar esse lado humano do outro ver o outro, de eu ver a mim mesmo e de eu aprender com o outro. Isso. E outra coisa bem importante a salientar é que muitas vezes o nosso próprio curso de graduação, nós não fizemos pedagogia, mas nós fizemos licenciatura em letras. Os cursos de licenciatura muitas vezes não tem uma prática, uma quantidade de prática que deveria ter para preparar o professor, a professora para a realidade de uma sala de aula. O que me ajudou muito, Feva, na época da faculdade, foi o estágio remunerado. O estágio remunerado é muito importante para nós estudantes que passamos pela área da licenciatura e para outros estudantes também que faz estágio, porque ali é um momento de aprimorar de certa forma aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula. Embora o que a gente percebe é que, na sua grande maioria, os estudantes, quando saem da universidade, chegam na sala de aula da escola pública ou talvez nas escolas particulares, porque tem uma outra configuração de autonomia, eles continuam reproduzindo esses modelos falidos de educação, que é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui agora. Esse modelo que eu passei, que provavelmente você passou, Sandra passou, e a gente sabe que não é legal, que não transforma, que não incentiva. E aí as práticas a partir do estágio remunerado lhe ajuda muito a desenvolver essas outras metodologias aprendidas em sala de aula dentro da academia. Isso mesmo. Até para que você não se forme, pegue o seu diploma e quando entre numa sala de aula fique totalmente perdido. Então esses estágios, eles ajudam muito. E para quem opta por licenciatura, não é tão difícil conseguir estágios. O dinheiro não é essas coisas. Nunca. Né? Mas você ganha muito em experiência. E isso é muito produtivo para a sua profissionalização. Então aproveitem os estágios remunerados. Não espere simplesmente para experimentar o estágio supervisionado, que normalmente ocorre já no final da graduação, né? E se você não passa pelo estágio remunerado e vai só fazer o estágio supervisionado dentro da academia, pode ser um problema para você também, justamente por conta de não ter essa familiaridade, não estar familiarizado com as práticas em sala de aula, e aí você acabar se complicando na hora de fazer as suas atividades, embora este seja o espaço de você experimentar. E a gente vai caminhando agora para outro aspecto, que são assim, as práticas inovadoras. Porque a gente fala assim, o que é comum a gente encontrar são práticas mais tradicionais. A sala de aula ali centrada no quadro negro, no livro, no caderno, na escrita, em filas, não é? Os alunos em filas. Mas como pensar em práticas inovadoras, assim, né? Como a gente pode... A gente chama aqui de práticas inovadoras, não dando muito foco para aquilo que a gente estuda dentro da academia como práticas inovadoras em si, mas sim na capacidade de ressignificar o momento de ensino e aprendizagem para estes estudantes, que na sua maioria na escola pública são pessoas de comunidades periféricas, pessoas que sofrem diversos tipos de violência, desde violência
doméstica até a própria violência estatal aí instalada pela polícia. Enfim, o nosso papel como professores nesse momento é repensar essas práticas de modo que possamos humanizá-las dentro dos contextos de ensino e aprendizagem. E isso é um desafio, porque a gente não está aqui propondo nenhuma prática. A gente está aqui debatendo minimamente o que a gente faz, o que a gente acredita que possa estar direcionado nesse sentido. Isso é importante, né? Dizer que é algo que nós almejamos. Nós almejamos ser inovadores na nossa prática, mas é um desafio. Porque, por exemplo, eu sou professora da rede estadual de ensino, onde eu tenho vários adolescentes dentro de uma sala de aula, de 35 a 40 alunos, que muitas vezes vão à escola sem muito interesse acadêmico, e lá a gente tem que fazer muitas vezes coisas mirabolantes para chamar a atenção desses estudantes. Sendo que o que está na base de uma prática inovadora, como o Ferva falou, é pensar nessa criticidade, é trazer o conteúdo que vai ser dado em sala de aula para a vida desse estudante. O porquê ele está aprendendo aquele determinado assunto em biologia, em matemática, em língua inglesa, em língua portuguesa. Não é? É pensar neste conteúdo de forma contextualizada, porque não há saber fora da vida social. Isso precisa ficar claro dentro de uma sala de aula, né? E essa contextualização, que na maioria das vezes as pessoas tendem a entender como algo que está mais voltado para a estrutura do que o posicionamento como indivíduo social, como cidadão, é algo falho nesse sentido. A gente tem que pensar essa contextualização a partir da construção de indivíduos socialmente inseridos em práticas sociais. E aí, por exemplo, a gente pode pensar a diversidade sexual, a diversidade de gênero, a diversidade racial, não pensando só preto e branco, que a gente tem aí uma multiplicidade de entendimentos de culturas, que é isso que precisa ser levado para dentro da sala de aula, é essa contextualização que nós precisamos ter. É muito mais ter um olhar sensível para o lado social daquilo que a gente trata, que no caso da gente é a língua inglesa e a língua portuguesa, e proporcionar a esses indivíduos um desenvolvimento mais sensível, um desenvolvimento mais humanitário. E também levá-los a pensar que eles são protagonistas na formação deles. Passou-se o tempo de achar que o professor é aquele que detém todo o saber, todo o conhecimento. Eu, cada vez que entro numa sala de aula, eu aprendo com meus estudantes. Eu também. Né? Com a experiência de cada um, com a história de cada um, até com a forma com a qual ele enxerga determinado ponto daquele assunto que eu estou ali fazendo uma pequena exposição. Então eu percebo que aulas participativas são muito mais produtivas. Quando eu proponho alguma atividade em grupo, que eles precisam ali preparar, explanar a partir da realidade deles, eu acho que a aula fica muito mais interessante e a gente percebe que o conhecimento é construído tanto por professor quanto pelos alunos. Não é algo transmitido, passado, né? Foi esse o tempo que se pensou dessa forma. Um outro aspecto também que é legal de se pensar é proporcionar vivências para estes estudantes. Por exemplo, eu percebi ao longo do tempo, né, trabalhando com estudantes, principalmente em cursos de idioma, que havia uma absorção maior, um desenvolvimento maior, tanto da competência linguística como do desenvolvimento humano, social, a partir da vivência de determinadas realidades. E aí é o que a gente precisa pensar hoje. Conviver seria uma palavra para esse tipo de prática. A gente precisa que os nossos estudantes convivam com a diversidade. E aí a gente pode levar para dentro da sala de aula escritores, a gente pode levar para dentro da sala de aula produtores culturais, a gente pode levar os estudantes para museus, para assistir peças de teatro, para fazer inúmeras outras atividades culturais que vão ajudá-los a desenvolver esse lado
crítico e humanitário ao mesmo tempo, sem pensar a disciplina, o conteúdo ali específico daquela matéria de uma forma tão estanque, tão crua. E até levar filmes, não é? Produções artísticas para dentro da sala de aula, se nem sempre é possível levar todos os estudantes para esses espaços, isso já cria ali uma produção nova de saberes, que está linkando cultura com conhecimento acadêmico, né? Para a gente caminhar para o fim desse vídeo, um último aspecto que também é muito legal e deve ser observado ao longo de toda a perspectiva, de toda a interação, professor-estudante, e professores, estudantes com estudantes, é a perspectiva de conhecer o outro. A gente precisa muito dialogar no sentido de conhecer o outro, dar ao outro a oportunidade de existir naquele espaço, o qual eu divido com ele e com ela, e assim sucessivamente, porque é a partir dessa partilha de afetos, de palavras, de produção cultural, produção intelectual, que a gente faz essa pessoa verdadeiramente sentir-se observado, sentir-se assistido. E é esse tipo de prática que em alguns casos faltam e em outros casos completamente não existe. A gente precisa aumentar o nível dessa prática do conhecimento do outro, do diálogo com o outro, de fazer o outro existir nesse espaço que nós compartilhamos. Isso mesmo. Então, gente, essas foram, assim, não são dicas, né? Mas, assim, uma conversa, um debate. Pequenas contribuições. Isso mesmo, algumas reflexões que nós acreditamos que são necessárias enquanto professores neste país. Enquanto pesquisadores e pesquisadora. Isso mesmo, porque a gente precisa levar aquilo que a gente aprende na academia para a educação básica e principalmente para a educação pública, que está tão carente de muitas coisas materiais e intelectuais. E é importante, né, pensar nessa contribuição. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem seu like. Dá um like lá no canal da coleguinha, não se esquece. Isso mesmo. E também, se quiserem comentar aí o que é que vocês acharam desse nosso bate-papo, se quiserem outros vídeos onde possamos trazer outras questões relacionadas, né, à docência, à vida profissional dos professores no Brasil, comentem aí, deixem um comentário aí embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito, certo? E também visitem a página de Feva, né, Feva? Feva Omoianu, por favor. Isso mesmo. Lá tem poesia, tem também outras coisas bem interessantes, então deem uma conferida. Bye, bye! Bye, bye!